Alô, bonitão, alô, bonitona. Sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia, aqui do Agora de Cert. E nós estamos no nosso intensivo UERJ 2021. Aqui você aprende tudo de humanas. Roda a vinheta! Se por um acaso você ainda não assistiu às nossas outras aulas, clica no card que eu vou deixar selecionado para você o nosso playlist com todo o conteúdo, para você estar super preparado. Belezinha? Como você sabe, o edital da UERJ é dividido em 3 subgrupos na parte de humanas. Os 2 primeiros nós já vimos, né? Estamos então em Economia, Trabalho e Tecnologia e vamos trabalhar hoje com o tema das relações de trabalho. Pois é, e vamos falar também sobre o fenômeno mais atual da uberização. Esse conteúdo tá porreta e a única coisa que eu quero te pedir agorinha, é que você já deixe o seu like. Se por acaso você não for inscrito no canal, caramba, se inscreve, vai. Falta tão pouco pra gente chegar aos 5.000 inscritos. Parece um número pequeno, mas pra gente é muito relevante. Então dá essa moral, ajude a educação, dê uma moral ao educador. Então se inscreva no canal e também deixe o seu like. E agora, vamos pro vídeo. O surgimento do trabalho vai se dar como uma necessidade humana em transformar o meio para sobreviver, né? Então ele vai transformar o meio, ele vai caçar, ele vai construir moradia para sua sobrevivência, em busca da sua sobrevivência. Daí surge o trabalho. Esse indivíduo ele não tem como ficar no ócio, uma vez que ele precisa caçar e sobreviver. Nesse início, muitos são nômades em busca de alimentos o tempo todo, em busca de moradia, né? Então eles estão sempre em constante trabalho. Depois desse trabalho, ele vai ganhando maiores complexidades, como a gente vai ver ao longo do processo. Quando o homem consegue a agricultura e a domesticação dos animais, ele vai se tornar um animal sedentário. Mas não sedentário do campo de não fazer nada. Sedentário do ponto de que ele não vai precisar mais ser nômade, ele não vai precisar correr em outros lugares em busca da sobrevivência. Ele vai se instalar no mesmo lugar. E aí o seu modelo de trabalho, ele automaticamente vai ser alterado. Um ponto muito importante que a gente tem que falar aqui. O trabalho, ele vai ser fundamental. E vai ser ele que vai gerar as características sociais, culturais, os costumes vão se dar através dos modelos de trabalho que vão surgir ao longo da história. Nesse primeiro modelo, o modelo agrário, ele vai se dar muito por características familiares, né? Então as relações de trabalho elas vão ser familiares. Pessoas de uma mesma família vão trabalhar em volta do mesmo negócio, da mesma cultura, né? Então aquele homem que vai ser ferreiro, ele vai ter o seu filho também adotando muitas das vezes o mesmo trabalho, a mesma função. Uma lavoura, vai ter a família inteira trabalhando em volta daquela subsistência daquela lavoura. Então, essa primeira característica vai ser uma característica onde os núcleos familiares vão ser também os núcleos de trabalho, os núcleos das relações de trabalho. Com a chegada das revoluções industriais, a gente já falou isso aqui no canal, né? Esse homem ele vai mudar de característica. Muitos deles vão deixar aquele espaço no campo, onde ele vivia só com a sua família, em busca de condições de vida nas cidades, ou seja, próximo das indústrias. Isso já muda completamente a sua cultura, o seu ato de agir, a sua forma de consumir. Tudo isso vai se modificar plenamente. Enquanto lá no campo o homem ter muitos filhos, 10, 15, 20 filhos, era muito bom porque era mão de obra para trabalhar na terra, na cidade isso já muda de característica, porque quanto mais filhos você tiver, mais prejuízo ele vai ser na cidade, né? Para você poder ter uma moradia maior, para você poder pagar a instrução, enfim, tudo isso, tudo que está relacionado à cidade. Então esse homem, ele vai sair do campo a partir do momento principalmente da primeira Revolução Industrial, em busca de uma colocação dentro dessa indústria, né? E, então vai ter a característica da aglomeração, ou seja, um grande número de pessoas vindo para um mesmo ponto, aquelas populações que estavam espalhadas, elas vão se aglomerar no mesmo ponto, que vai ser em volta das indústrias, né, em volta do bairro fabril, principalmente, e isso vai trazer características de impessoalidade, porque você não conhece o processo de produção, você não conhece os outros produtores, enquanto no outro modelo, ele era um modelo artesanal, era um modelo de manufatura, onde o trabalhador ele tinha muito mais relação com aquela produção, com aquela comercialização e com o cliente.
Nesse modelo novo, não tem isso, né? É impessoal, ele não trabalha mais com a própria família, ele está num ambiente alheio, um ambiente distinto, né? Vai ser caracterizado muito por esse momento da Revolução Industrial. E é claro que a gente está falando aqui da indústria, mas isso vai se refletir em todos os outros setores produtivos. Depois, a gente vai ter o modelo da globalização, o modelo de trabalho flexibilizado. Esse trabalhador ele vai perder o que ele tinha de estabilidade. Essa flexibilização vai se dar muito por causa das pressões sindicais também vão estar associadas nisso. Então você vai ter o crescimento tecnológico, associado a isso, grandes pressões sindicais. Então antes você tinha uma grande indústria e ali ela tinha muitos trabalhadores e ela sofria muita pressão trabalhista naquele espaço. O que as indústrias fizeram para elas sobreviverem, para que o capitalismo pudesse se manter? Elas se fragmentaram, elas terceirizaram parte do trabalho e elas ficaram em pequenas indústrias espalhadas ao redor do mundo. Isso faz com que o trabalhador ele não consiga se mobilizar da mesma forma que uma indústria só com muitos trabalhadores, né? Então, uma indústria grande, muitos trabalhadores, muita pressão. Várias pequenas indústrias, uma produção flexibilizada, onde cada indústria produz uma parte daquele elemento, daquele produto. Isso vai fazer com que você tenha poucos trabalhadores em muitos lugares, trazendo também esta ideia de uma desmobilização desses trabalhadores, né? Além disso, o avanço cada vez maior da tecnologia, o que vai fazer com que você tenha ainda menos, cada vez menos mão de obra, cada vez menos mão de obra pesada, muito mais mão de obra intelectualizada, né? Então, enquanto antes você tinha aquele trabalhador que só precisava apertar uma carrapeta, hoje o modelo ele vai ser diferente. Ele vai ser um modelo que eu preciso de um trabalhador com conhecimento tecnológico, com conhecimento de robótica. Enquanto antes eu precisava de 500 trabalhadores na linha de montagem, agora não, eu preciso de 5. Porque os robôs eles fazem a maior parte do trabalho e eu preciso dos trabalhadores ali como função técnica, como função mais específica. Enquanto antes o burguês ele dependia do trabalhador para fazer com que esse mercado funcionasse, agora ele não depende mais. Isso faz com que essa mão de obra fique barata, né? Lei da oferta e da procura. Vale abrir um parêntese aqui para dizer que o Brasil sempre teve um grande exército de mão de obra. Por quê? Quando em 1888 é abolida a escravidão, esses escravos não foram, em grande parte, aproveitados como mão de obra assalariada. Pelo contrário, eles foram relegados, esquecidos, colocados como nunca tivessem existido. E o governo brasileiro, os empresários brasileiros, os barões do café, trazem uma população de europeus que vai ocupar esses postos de trabalho como assalariados. Você junta aqui todo aquele exército de mão de obra de ex-escravizados, né, que não vai ter colocação nesse mercado, né, e você traz mais mão de obra que vai trabalhar nesse lugar. Então o exército de mão de obra ele sempre vai ser muito grande, o que vai fazer com que o Brasil tenha características de salários muito baixos, desde sempre. A mão de obra sempre vai ser algo muito barato. Então aquelas ideias de reformas trabalhistas, etc., etc., elas vão fazer o quê? Com que o nosso mercado nacional ele vá se adaptando ao mercado internacional, cada vez mais globalizado, né? Cada vez mais centralizado, onde o trabalhador ele vai ter cada vez menos direitos. Enquanto no início o trabalhador ele vai vender sua força de trabalho e depois, através dos movimentos sociais, vai conquistar direitos que vão fazer com que ele sustente essa indústria, mas tendo alguns direitos, sejam eles FGTS, seguro-desemprego, licença maternidade, entre tantos outros. Nesse momento que essa indústria vai se globalizar, que esse mercado vai se globalizar, os direitos vão cada vez diminuindo. Quanto menos direitos o trabalhador tem, maior é o lucro do burguês, do dono dos meios de produção, porque ele tem que pagar menos tarifas, menos taxas. Então aquela ideia de que tirando direitos geram mais empregos é uma falácia, porque você não vai contratar mais um funcionário só porque ele custa barato. Você vai só pagar barato. Há muito poucos anos atrás, teve o lançamento e a aprovação pelo Congresso da PEC das empregadas domésticas. Isso fazia com que aquelas trabalhadoras domésticas tivessem direito à carteira assinada e a um mínimo de direitos de seguros que mantivessem ela no trabalho.
Isso foi um grande estardalhaço no Brasil para as classes média e classe alta. Porque aquela mão de obra que era extremamente barata, é uma mão de obra extremamente desfeita pela sociedade, ela vai começar a ter algum direito. Ela vai começar a ter alguma proteção em volta dela. E isso vai gerar um grande estardalhaço no Brasil, quando deveria ser algo óbvio, né? Que todos os trabalhadores pudessem ter acesso ao mínimo de segurança, né? Ao mínimo de proteção. E aí agora, a gente vai atingir o ponto máximo, que é o ponto do processo de uberização do trabalho. O processo de uberização do trabalho vai ser um dos processos mais cruéis de relação de trabalho. Por quê? Porque o trabalhador não tem nenhuma relação de trabalho com ninguém. Esse trabalhador ele não tem menor direito, esse trabalhador não tem a menor proteção. Isso quer dizer que esse trabalhador ele está largado à própria sorte. O que vai acontecer com ele, como vai acontecer, isso não é um problema de nenhum dos agentes envolvidos, muito menos dos grandes burgueses que estão envolvidos nesse processo. Não existe uma relação de trabalho, né? Para a gente exemplificar, existe essa imagem aqui que fala muito sobre isso, né? Ele aluga uma bicicleta para trabalhar, essa bicicleta não é dele, né? Ele não é empregado da empresa de entregas, né, dos grandes players de empresas de entregas. Ele não é empregado de quem encomenda, ou seja, se você comprar, você não contratou esse trabalhador. Ele não é empregado do restaurante, que vende o seu produto, né? Ele não tem férias, ele não tem folga no final de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar. Esse trabalhador, ele é uma mão de obra praticamente escravizada. A partir do momento que ele não tem o menor direito e ele é utilizado da seguinte forma: esse trabalhador ele vai ser sugado até ele morrer ou ele ficar inválido para aquele serviço. Mas não tem problema, porque todos os dias naquele mesmo aplicativo surgem milhares de pessoas, porque existem uma grande massa de mão de obra obsoleta, que não tem trabalho, que está passando fome. Então esse trabalhador ele vai se recolocar ali e vai ficar ali enquanto ele aguentar. Existem relatos de trabalhadores de bicicleta, entregadores de bicicleta, que pedalam 80 quilômetros por dia, né? Que trabalham o dia inteiro e às vezes até a madrugada para poderem levar para casa valores inferiores ao salário mínimo. Esse trabalhador, ele muitas das vezes ele não tem seguro, porque se ele pagar seguro, ele não consegue. Trabalhadores como o do Uber, por exemplo, precisam pagar combustível, que está estratosférico. Quando esse trabalhador ele se acidenta ou ele é assassinado através da violência urbana das cidades do Brasil, por exemplo, ele não tem o menor suporte, a família dele é largada à própria sorte e nem mesmo o seu caixão é pago por essas empresas. Como grande discurso, as empresas vão dizer que elas são só intermediárias. O papel delas é simplesmente de fazer uma conexão entre quem quer comprar e quem quer vender. Além disso, ajudando no meio a pessoas que querem trabalhar de alguma forma, né? Eles dizem também que esse trabalho é um bico, né? Só que ele não é um bico em uma realidade de um país onde a gente tem uma grande população de desempregados. As pessoas precisam sobreviver de alguma forma e acabam se sujeitando àquela condição porque é melhor ganhar muito pouco, quase nada, do que não ganhar nada, do que não ter como levar um alimento para dentro de casa. Então, às vezes, as pessoas se sujeitam por isso, elas são obrigadas a aceitar aquela condição de trabalho. Não existe negociação. O trabalhador ele não tem poder de voto, não tem poder de discutir, não tem poder de comentário. Esse trabalhador ele é sujeito àquilo. No dia que a plataforma decide, ela pode excluir esse trabalhador da plataforma e tudo bem. E não dá em absolutamente nada. E por fim, a grande utopia do capitalismo vai dizer que trabalhar nesses tipos de aplicativos, trabalhar no Uber, por exemplo, que é o maior deles, mas trabalhar em qualquer um desses aplicativos é como se você fosse o seu próprio chefe. É você sendo empreendedor, quando na verdade você não é um empreendedor. Você é só mão de obra barata. Porque o empreendedor, ele é aquele que cria parte do negócio, ele é aquele que empreende, que repensa uma forma de fazer o trabalho, ele é aquele que faz parte do negócio. Você não faz parte desse negócio. Você só tem um trabalho, seja ele de pegar um passageiro e levar até o ponto onde ele tem que ser entregue. Isso não é empreender.
Isso é trabalhar para um grande negócio. Então perceba, todo um processo de construção de crueldades que vai levar esse trabalhador a essas características, a essa uberização do sistema. Você vai ter professores que dão aula através do sistema de Uber, pelo aplicativo você pede um professor. Você vai ter uma gama de serviços que vão ser feitos através desse modelo de uberização do trabalho. Quanto você vai ganhar por esse serviço, ninguém sabe, porque o valor é todo calculado pelo algoritmo, que vai dizer quem é que vai fazer o trabalho ou não, quem é que vai receber ou não, quem tem direito a um bônus ou não. E vai gamificar o sistema. Bata a cota tal, bata a cota tal, bata a cota tal, para que você ganhe R$50 a mais, R$20 a mais, uma jaqueta, um boné. E assim, o trabalhador ele vai se gamificando numa grande competição. Uma grande competição, eu preciso pedalar mais do que o outro, eu preciso dirigir mais horas do que o outro, né? E esse trabalhador numa constante precarização do trabalho. Você vai receber uma aula, um tratamento estético por um profissional que foi efetivamente colocado na sua condição mais marginal dentro desse processo. Essa é a grande relação de trabalho da atualidade e que precisa sim ser repensada, precisa sim ser remodelada, precisa ser regulamentada para que a gente possa ter uma condição um pouco mais humana dentro desse processo. Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu aconselho que você assista a esses 2 vídeos que estão aqui do lado. Eu vou deixar o card aqui para vocês. Ele é do Greg News, da HBO, né, onde ele fala sobre delivery e depois ele faz um segundo vídeo falando justamente sobre o gurjetismo. E é muito importante para que você entenda essa relação de trabalho que você assista esse vídeo. Além disso, quero deixar como dica um documentário muito especial, que é o GIG, a Uberização do Trabalho. Uma produção do Repórter Brasil, um documentário de 50 minutos que acompanhou profissionais e foi de onde eu tirei boa parte dos argumentos que eu usei na nossa discussão de hoje. Por fim, você sabia que o simples fato de diminuir o número de estrelas que você dá para aquele motorista, ou simplesmente fazer um comentário negativo acerca de um determinado serviço, um determinado aplicativo, pode destruir aquela vida já precarizada daquele profissional? Pois é, isso pode acontecer, é a nova sociedade do grande game, onde a pessoa ela tem todos os patrões. Ele é funcionário do aplicativo, ele é funcionário do dono do restaurante, ele é funcionário de você que contratou a ele, mas ele não é funcionário de ninguém. Ninguém é responsável por ele. Se ele morrer, tudo bem, a gente segue a vida normalmente. Mas é interessante que a gente repense nessa sociedade do like, né, que precisa dar like para que as coisas funcionem. E é por isso que eu quero te indicar a série britânica Black Mirror, mais especificamente o episódio da 3ª temporada que chama-se Nosedive. Esse episódio ele é simplesmente sensacional. Não dando spoiler, mas já dando, ela vive numa sociedade onde você pode trabalhar, onde você pode alugar casas, onde você pode viver de acordo com o número de likes, número de estrelas que você tem. Baixas estrelas, vive em lugares ruins, consegue empregos ruins. Altas estrelas, você vai em altas festas, você tem um belíssimo apartamento, etc, etc. É interessantíssimo como o absurdo do Black Mirror pode ser tão atual. Eu, por exemplo, adoraria construir uma questão que pudesse usar esse episódio para falar desse processo de uberização do trabalho. E aí a gente chega ao nosso Exercitando da UERJ, do vestibular 2014, que você vai dar uma lida e a gente já volta para responder. Então, pausa aí. Então, voltando aqui, ele vai dizer o seguinte, que de acordo com o texto que você acabou de ler, a criação dessa lei se relaciona principalmente ao seguinte fator. Qual é o fator que está ligado à criação dessa lei? A hierarquização social nas condições de trabalho. É disso que está tratando. E que é a grande hierarquia social, né? Cada vez mais esse processo dessas relações de trabalho, elas vão impondo cada vez mais as hierarquias nesse sistema, onde o trabalhador é cada vez mais precarizado, onde o trabalhador é cada vez mais obrigado a realizar aquelas tarefas, além do que ele deveria, para poder manter as suas condições de trabalho. E essa foi a nossa penúltima aula sobre economia, trabalho e tecnologia, que a gente termina na próxima semana. Então, peço para você, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e também
nos siga nas nossas redes sociais, @agoradecerte, tanto no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Se não for pedir demais, convida seus amigos, manda o link para os seus amigos e fala assim, vamos dar uma moral aqui para esse professor maluco, esse barbudo aqui, careca, que vai ser de grande ajuda para a gente continuar preparando o melhor conteúdo, o melhor material para você. Não se esqueça, a gente na semana que vem faz a última aula de Humanas e depois a gente vai entrar no livro da UERJ 2021. Um abraço e até semana que vem.